Olá, seja bem-vindo. Você já ouviu falar da história de Jonas? Ela é cheia de lições sobre fé, obediência, arrependimento e misericórdia. É uma história que nos faz refletir sobre o poder da graça de Deus, que pode transformar até os corações mais duradouros. Hoje, vamos explorar a jornada de Jonas, um homem que fugiu de Deus e acabou vivendo uma das experiências mais extraordinárias de sua vida. Prepare-se para uma história cheia de emoção, habilidades e um final surpreendente. Vamos começar. Deus, em sua infinita sabedoria, escolheu um homem chamado Jonas para uma missão muito específica. Ele deveria ir até a cidade de Nínive e pregar contra seus pecados. Nínive era uma cidade poderosa, mas também famosa por sua maldade. Os habitantes viviam em corrupção, e Deus, em sua justiça, planejava destruir a cidade. Contudo, Deus, sendo um Deus de misericórdia, queria dar aos ninivitas a chance de se arrependerem. Mas Jonas, ao ouvir esse comando, ficou com medo. Ele sabia da violência e do orgulho de Nínive, e em vez de obedecer, decidiu fugir para Tarsis, uma cidade que ficava na direção oposta. Ele acreditava que poderia escapar do chamado de Deus. Porém, o que Jonas não sabia era que, ao tentar fugir, ele estava se afastando daquilo que Deus preparou para sua vida. Jonas embarcou em um navio com destino a Tarsis, mas logo as coisas começaram a dar errado. Uma tempestade repentina, furiosa e inesperada se clamou. Os marinheiros, assustados, planejaram de tudo para salvar o navio, mas a tempestade não cessava. Desesperados, fizeram uma oração pedindo ajuda aos seus deuses, mas nada acontecia. Então, eles lançaram sortes para descobrir quem era o responsável por aquele desastre. Quando uma espécie caiu sobre Jonas, ele confessou que estava fugindo de Deus. Ele sabia que a tempestade era uma consequência direta de sua desobediência. O profeta pediu que o jogassem ao mar, pois acreditou que isso faria a tempestade parar. Relutantes, os marinheiros finalmente o lançaram ao mar, e, como ele disse, a tempestade imediatamente cessou. Mas o que parecia ser o fim para Jonas não era o fim de sua história. Ao ser lançado no mar, ele foi engolido por um peixe grande, enviado por Deus. Dentro do peixe, Jonas ficou em um estado de total escuridão e isolamento, por 3 dias e 3 noites. Imagine a sensação de estar em total solidão, dentro de um peixe enorme, sem saber o que vai acontecer com você nesse momento. Jonas teve tempo para refletir sobre suas escolhas. Foi dentro desse refúgio, sugerido que Jonas se arrependeu sinceramente de ter tentado fugir de Deus. Ele orou com toda a sua alma, pedindo perdão e regularizando o poder de Deus. Ele sabia que, apesar de sua desobediência, Deus ainda estava disposto a ouvi-lo. No fundo do mar, Jonas teve um encontro pessoal com Deus. Ele orou dizendo: "Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu." Jonas reconheceu que sua situação difícil era uma consequência de sua desobediência, mas também sabia que Deus é misericordioso. Ele pediu que Deus o livrasse da morte, e foi exatamente o que Deus fez. Após 3 dias e noites no ventre do peixe, Deus tentou que o peixe vomitasse Jonas na terra firme. Jonas, agora um homem transformado, sabia que sua missão ainda não estava completa e que deveria cumprir o que Deus lhe havia ordenado. Jonas finalmente seguiu a direção de Deus e foi para Nínive. Ao chegar à cidade, ele proclamou a mensagem de arrependimento. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Essa era uma mensagem dura e direta, mas Jonas sabia que era o que Deus havia mandado. Era uma cidade grande, com mais de 120.000 pessoas, e a ideia de pregar ali era desafiadora. Teria um impacto surpreendente. Os ninivitas, ao ouvirem as palavras de Jonas, sentiram um temor profundo e se arrependeram de seus pecados. O rei da cidade, registrando o pecado do povo, tentei que todos jejuassem, se vestissem de saco e se voltassem para Deus em oração. Eles fizeram isso de coração, e por isso, algo incrível aconteceu. O rei de Nínive liderou a reclamação.
convocando todo o povo, desde os maiores até os menores, a se humilharem diante de Deus. Eles reconheceram sua maldade e pediram perdão. Esse gesto de desculpas foi sincero, e Deus, vendo a mudança genuína no coração dos ninivitas, decidiu poupar a cidade da destruição de Deus em sua misericórdia. Mostrou que ele prefere perdoar a castigar, quando há arrependimento verdadeiro. Mas Jonas, ao ver que Deus salvou Nínive, ficou frustrado. Ele queria que a cidade fosse destruída e não entendia por que Deus, sendo justo, iria perdoar aqueles que, em sua visão, mereciam castigo. Deus, porém, usamos uma planta que cresceu rapidamente para dar sombra a Jonas, mas no dia seguinte, ele fez com que a planta secasse Jonas. Irritado com isso, reclamou com Deus. Foi nesse momento que Deus lhe deu uma grande lição. Você se importa tanto com uma planta que não durou um dia e não deveria me importar com uma cidade inteira, com mais de 120.000 pessoas que se arrependeram? Deus estava ensinando a Jonas sobre sua misericórdia infinita e sobre como devemos amar e perdoar, assim como ele faz. Essa história de Jonas nos ensina muito sobre obediência, humildade e a misericórdia de Deus. Se você também aprendeu algo valioso, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa. Deixe nos comentários o que você achou da história de Jonas e o que ela te ensinou. Que esperamos, assim como Jonas, aprender a ouvir a voz de Deus e compreender que, embora sejamos falhos, sua graça é infinita. Que podemos viver com mais amor e compaixão para com os outros. Até o próximo vídeo.